cumprimentar você nessa manhã com a paz do Senhor. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dar, e agora com outros irmãos nos unimos a ti em oração. A palavra de Deus, lá em Romanos 8:26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Gosto de uma frase, acho que já falei aqui, ela diz assim: uma caminhada de 200 quilômetros começa com apenas um passo. Desde a primeira vez que ouvi isso, essa frase mexeu comigo, pois ela nos sugere um olhar diferente. Ela nos propõe olhar para o todo, mas sabendo que posso dar um passo pequeno de cada vez para alcançar a distância total. Gosto de correr, gosto de caminhar e aprendi que quando estou cansado, se olho bem para frente e coloco na minha mente que preciso chegar até o final, a distância parece longa e entediante. Mas se olho para perto, se coloco objetivos pequenos, um depois o outro e assim por diante, consigo chegar longe e alcançar a minha meta. Para mim funciona assim, um pouquinho de cada vez. Eu gosto de ter meu tempo de oração pela manhã, mas oro diversas vezes durante o dia. Aprendi com uma amiga que eu amava muito e que o Senhor já recolheu. Ela gostava de falar que fazia orações flash durante todo o dia. Isso mesmo. Você entendeu certo, orações flecha. Ela podia estar no trabalho, em uma fila no banco, podia estar no ônibus, em casa, em qualquer lugar. Ela parava por poucos instantes e orava por alguém ou por alguma situação. O que ela queria dizer é que em todo tempo ela fazia pequenas orações. Por exemplo, no ônibus ela começava a orar por alguém e fazia uma oração ali mesmo. Estava no mercado fazendo compra, mas estava agradecendo a Deus por ela ter condições de fazer aquilo. Durante o dia, ela apresentava várias questões em oração. E eu achei tão interessante que comecei a aplicar isso na minha vida diária. Gosto de lembrar que Deus, quando o povo de Israel estava no meio do deserto, ele enviava diariamente porções de maná para alimentá-los. Entendi isso. Deus poderia enviar uma grande carga de maná em grandes containers e navios gigantescos. Mas ele não fazia assim. Ele enviava diariamente pequenas porções e cada uma no tamanho exato para alimentar uma pessoa. Ele alimentava o povo e dava forças para a sua caminhada naquele dia, para no dia seguinte Deus enviar mais. Tem um app da Bíblia no meu celular que me enviou convites para começar um plano de leitura completo da Bíblia, mas dividido em porções diárias. Pois assim não fica difícil, não fica cansativo. E como Deus fazia com o maná, a porção bíblica de cada dia nos dá força para caminhar. E quando a energia vai acabando, recebemos mais uma nova porção. A oração deve ser um hábito em nossas vidas. Por meio da oração, podemos reconhecer a presença de Deus onde estivermos, seja em casa, trabalho, na fila do banco, na igreja, em todos os momentos. Ore sobre tudo. Conte para Deus o que você está vivendo. Conte para Ele as suas lutas. Conte para Ele as suas dificuldades. Conte o que você está enfrentando. Conte para Ele os seus anseios, os seus desejos mais profundos e entregue a Ele toda a sua vida em oração. Ouço algumas dúvidas e sempre vem a pergunta: como saber se Deus ouviu a minha oração? Quero te dizer que Deus sempre ouve. Deus está interessado em ouvir o que você tem a dizer. Ele te leva muito a sério, pois você foi criado por Ele e você tem um valor imenso para Ele. Ah, por meio do sacrifício de Jesus, temos acesso direto a Ele.
Então é assim, quando você fala, Deus escuta. As palavras que você diz sempre chegam a Ele. Mas pastor, eu não sei orar. Então preste atenção. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós diante do Pai, porque não sabemos orar como convém. Na carta aos Romanos, na Bíblia, capítulo 8, versículo 26, diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então não se preocupe. O Espírito intercede por você. E mais, orar é conversar. É um bate-papo com Deus. Você pode falar. Deus tem prazer em te ouvir. E preste atenção, você tem um imenso valor para Ele. Então, de maneira bem simples, diga para o Senhor que você o ama. Diga para Ele que você quer mais da sua presença, da presença dEle em sua vida hoje. Diga para Ele as suas necessidades e agradeça. Agradeça a Ele por te ouvir. Mas preste atenção, Jesus ama você e quer em tudo te ouvir. Ele tem prazer em estar com você e anseia por ouvir a sua oração. Que seu dia seja abençoado. Ah, e que você seja uma bênção.